percebi ao longo desta última semana que podemos analisar a vida como com um grande zoom in ou um grande zoom out em plano geral. Eu no primeiro vídeo do desastre em Leiria tentei dar um plano geral daquilo que estava a acontecer e eu queria fazer o mesmo neste vídeo, simplesmente tenho tido grande dificuldade para o fazer, dado algumas circunstâncias da minha vida que eu já vou mencionar. E eu queria mesmo fazer este vídeo com um plano geral do que está a acontecer em Leiria, porque sinto que podia ser um bocado egoísta só falar da minha história, mas talvez seja esse, e foi este o meio que eu consegui para finalmente fazer esta parte 2, porque o que eu quero é continuar a fazer arte e continuar a fazer vídeos para entreter, e filmes e documentários para entreter, e estar a continuar a falar sobre Leiria. É importante porque é importante perceber o que é que está realmente a acontecer, e vi coisas nas redes sociais que não interessava provavelmente pessoas que não de Leiria a dizerem ou a fazerem, partilharem posts sobre coisas que não interessava, e eu mencionei isso no vídeo anterior. Eu fui ameaçado de morte, e eu acho que isto é um sinal de que as coisas não só estão mal fisicamente neste mundo físico, ou seja, os telhados ainda continuam muito telhados por reparar, mas as pessoas tiveram um impacto psicológico ao longo destes últimos anos com o Covid. Esta zona em específico, houve chamas à volta desta casa, e então tem vindo a acontecer imensos desastres para estas pessoas que aqui estão a viver. E eu acho que este comportamento que este homem teve para comigo, de me ameaçar, é um reflexo do que está tudo a acontecer. Eu tenho compaixão pelas pessoas, mas e tenho compaixão por ele, mas apresentei queixa na GNR e vamos ver como é que isso desenvolve. E é isso, uma das coisas que eu queria mencionar. A cidade continua com alguns estragos de telhados, e as aldeias à volta ainda continuam com estragos. Vi uma reportagem da NAU, de pessoas a falarem sobre a sua situação. Penso que na Marinha Grande. Também na NAU, uma reportagem de material que está a ser mal gerido pelo o barracão da Marinha Grande. E aí as imagens não mentem. Não dá para fugir a essa realidade de má gestão, mas como disse o presidente de Leiria e aliás a presidente de Coimbra, que sim, receberam os apoios, mas não têm infraestrutura para ter pessoas de volta desses apoios, porque a Câmara também já tem as suas funções. E acho que também deverá acontecer ou na Marinha Grande ou em Coimbra, porque sim, as coisas estão a ser mal geridas, mas será que há capacidade para gerir? Também tenho visto que há pessoas a serem ajudadas que perderam a casa e que a Câmara Municipal que a Câmara Municipal comprou casas
pré-fabricadas para as pessoas terem um teto para viverem. Quando a eletricidade voltou, foi muito bom, porque já houve a possibilidade de haver aquecimento. Para algumas pessoas, depois da tempestade de Christine, 2 semanas depois, 3 semanas depois, algumas demoram um bocadinho mais, mas eu acho que toda a gente vai dizer: ok, a eletricidade voltou, foi ótimo. 2 dias depois eu mencionei isso no vídeo anterior, 2 dias depois já estavam os engenheiros a tratarem de ver os postos de alta tensão. Não há muito, digamos, a fazer da parte do Estado, tirando pagar aquilo que eles prometeram pagar. E isso está a falhar comigo, está a falhar com outras pessoas. Não consigo falar com toda a gente para perceber se toda a gente recebeu, mas parece que isso está a acontecer a muitas pessoas. E foi dito que as ajudas seriam pagas em 3 dias. Ora, nós submetemos e ainda nem recebemos a resposta dessa submissão. Por isso, há aqui uma grande falha, e uma falha grave. A ajuda deve vir em forma de um emprego, para poderem ter capacidade de pagar por os materiais, ou para pagar por serviços em pedreiros que venham reparar os telhados. Não é constantemente o Estado não ajuda, o Estado não ajuda. Mas isso é em relação a apoios, porque, digamos, o Estado não me vai arranjar o telhado. Por acaso, o nosso já está arranjado, mas graças a empreiteiros, eu tive, enquanto eles não vieram, só vieram passado 2 meses, só 2 meses é que conseguimos arranjar. Enquanto eles não vieram, tive ajuda de amigos que vieram de Lisboa e de Aveiro, e foi precioso. Todos os dias eu ia ao telhado arranjar as telhas, e isto é um zoom in à minha história, mas eu sei que é a história de muita gente. Tentar subir ao telhado para arranjar o que fosse possível, porque muitas telhas estavam partidas. E, como eu mencionei no vídeo anterior, o importante era aquecer as pessoas, porque nós eventualmente conseguimos arranjar um gerador de 2500 watts e temos um aquecedor a óleo que consumia 2000 watts. Então era impossível ter mais alguma coisa ligada senão um gerador numa resistência. E a minha história é a história de muitos. Não sei o que é que mais pessoas passaram, mas eu recebi, digamos, uma mensagem a dizer: avisa que o mais importante é que as pessoas precisam se aquecer. Eu acho que é bastante óbvio que isso era o principal. Não liguei a política nenhuma, tirando o que fosse importante. Não me interessava o que é que X ministro ou X ministra dizia sobre a situação, porque eu estava a vivê-la. Estava constantemente a necessitar de tirar as coisas dos terrenos dos vizinhos, porque eles também precisavam daquilo tirado para poderem resolverem a vida deles, ou eu resolver indo ao telhado, e para que não entrasse água em casa. Ainda hoje fui fazer umas captações de uma pessoa que foi entrevistada pela TVI, e acho que foi ótimo. Novamente é uma história no meio de muitas, e foi ótimo. Os jornalistas da TVI tiveram uma grande empatia com esta pessoa que ficou lesada da sua casa. Senhorio também, que não se interessava nem apareceu lá.
foi rapidamente disponibilizado no estádio apoios de bens essenciais, e isso foi ótimo. Foi ótimo. Acho que o presidente Gonçalo esteve bem, teve que tomar muitas decisões e tomou boas decisões. Aquelas casas pré-fabricadas foi para pessoas que não tinham nada. Nada. E se calhar alguém está a ouvir, teve em situações más, mas será que eram situações em que podiam, digamos, parar e pensar, ok, o presidente também é uma pessoa com emoções e eu não vou... Uma pessoa não pode, digamos, começar a chamar nomes aos políticos de uma forma estúpida, porque eles muitas vezes são postos à prova com situações que nunca lidaram. E um grande louvor ao presidente Gonçalo, porque tomou a decisão também de cancelar eventos culturais para, obviamente, gerir dinheiros públicos, canalizá-los para as necessidades da população. Eu quero terminar. Há muita coisa que se pode dizer, mas eu quero terminar com a mensagem do que é mais importante. Agora há sol. O mês de abril foi complicado porque também choveu. Eu vi uma casa que tiraram o telhado todo para arranjar, penso eu que pensaram desta forma, que ok, agora já está a vir sol, vamos poder arranjar. Mas depois começou a chover novamente. Eu penso também é uma história de algumas pessoas que perceberam que ok, já está a vir sol, mas não continuou a chover. Eu quero terminar a dizer que o principal agora é as pessoas arranjarem o telhado para o próximo inverno. Temos meses, estamos quase em maio e, digamos, temos que mirar para outubro, novembro, máximo princípios de novembro, termos os telhados das pessoas todos arranjados. E não consigo perceber que os empreiteiros vão ter a capacidade de arranjar todas as casas, mesmo que a trabalhar a 100% de uma forma extremamente boa. A pessoa que me ameaçou foi um pedreiro, então estamos numa situação em que não só precisamos de empreiteiros pedreiros, mas precisamos de pedreiros que trabalhem bem. E se não houverem aqui, talvez um mecanismo de canalizar empreiteiros das várias zonas do país para aqui. Não sei a necessidade, pode ser um bocado irrealista. Não sei a necessidade dos empreiteiros, certamente também têm contratos para cumprir nos outros municípios, mas não tenho dúvidas que esta é a necessidade principal. Aos poucos as pessoas que não têm nada, perderam a casa, vão conseguindo alugar ou não vão conseguindo alugar uma nova casa, conseguir uma nova habitação, mas as pessoas, e há muitos estragos de telhados, pessoas que não conseguem lá subir, não conseguem arranjar, que precisam de ajuda, e eu acho que a ajuda vem novamente dos pedreiros. Gostava mesmo que isto fosse um plano geral. Espero que tenham tido
algum fecho, porque quando me lancei o outro vídeo foi com o título de parte 1, então parte do pressuposto que quem viu a parte 1 vai haver uma parte 2, e eu não tinha vontade nenhuma de fazer isto, mas com coragem, e foi a mensagem que eu consegui passar. Não vou fazer mais nenhum vídeo sobre isto, vou continuar a fazer o upload das coisas, dos meus vídeos mais alegres que tento fazer, e de tutoriais e documentários e filmes. E a mensagem está dada de quem viveu em primeira mão a depressão Cristina. Até à próxima. Eu vivo numa aldeia. Assim que pude, fui à cidade próxima. Tentei comunicar com meus superiores. Pertence a uma empresa, uma multinacional. Expliquei-lhe a situação, que tinha tido muitos estragos em casa, no telhado. E a resposta dele foi: estamos a considerar no teu caso em layoff. Ok. Por isso fiquei descansada, fiquei tranquila, fiquei em casa durante todo o mês de fevereiro. Acontece que regresso ao trabalho a dia 3 de março. E sou confrontada com o facto de que afinal a empresa não entrou em layoff. E fui quase coagida a ficar de férias, a entrar de férias, a tirar férias, porque a empresa, como tinha facilitado a vida durante todo o mês de fevereiro, então eu facilitava a vida à empresa, visto que não era necessária no local de trabalho, não havia local de trabalho. Isto foi dito pelo diretor dos recursos humanos. O que é isto? Então, mas fazemos isto a uma colaboradora que trabalha na empresa há mais de 25 anos? Isto não é punível por lei? Isto não é normal. E isso deixou-me completamente rasco quando voltei ao trabalho. Um mês depois. Porque durante esse mês todo eu mantive-me em contacto com o meu superior hierárquico e perguntei-lhe várias vezes se era preciso regressar ao trabalho. A resposta foi sempre não. Podes ficar em casa, fica tranquila, não é necessário. E depois coagem-me com esta situação. Isto chamamos o quê? Assédio moral?